Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 13 de dezembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senador Renan Calheiros confirma a votação do orçamento de 2014 para a próxima terça-feira. Aprovado o relatório final da comissão criada para atualizar a lei de licitações. Comissão de Direitos Humanos debate os novos arranjos familiares. Arcebispo de Brasília celebra no Congresso missa em ação de graças pelo ano legislativo de 2013. O Congresso Nacional deve votar a lei orçamentária de 2014 na próxima terça-feira, dia 17. A data foi confirmada ontem pelo presidente Renan Calheiros. Nos últimos dias, a busca de um acordo com o governo foi a pauta principal da Comissão de Orçamento. O diálogo, o entendimento, o acordo, esse compromisso. Esse entendimento. Há um esforço de todos. O acordo pelo qual todos esperavam foi fechado na noite de quarta-feira. Para que o orçamento de 2014 possa ser votado, a presidente Dilma se comprometeu em não vetar na Lei de Diretrizes Orçamentárias o dispositivo que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares. Em troca, os deputados vão votar no ano que vem a proposta de emenda à Constituição sobre o orçamento impositivo na versão que veio do Senado. Ou seja, a que determina a destinação de 50% das emendas parlamentares para a saúde e que também define os limites mínimos de recursos federais que devem ser utilizados para financiar o setor. Com o entendimento, a Comissão Mista de Orçamento acelerou o ritmo dos trabalhos, aprovou os 10 relatórios setoriais e alterações no plano plurianual. O objetivo é trabalhar sexta, sábado, domingo, né? Quer dizer, eu não terei um dia útil para apresentar o relatório. É a reta final para a aprovação do orçamento de 2014, considerado estratégico no ano de eleições. Um ano completamente atípico, um ano difícil. E nós, dentro da comissão, temos que ter a nossa responsabilidade. Deputados e senadores precisam aprovar o orçamento na CMO e no plenário do Congresso antes de quinta-feira da semana que vem, dia em que a pauta ficará trancada por um veto que não tem acordo para ser votado. Há um esforço de todos, um entendimento no sentido de que nós possamos votar na terça-feira o orçamento. Nós já convocamos o Congresso Nacional exatamente para isso e estamos empenhados nessa direção. O plenário aprovou nesta quinta-feira um decreto legislativo que ratifica um acordo entre o Brasil e a França para combater o garimpo ilegal em áreas de fronteira do estado do Amapá com a Guiana Francesa. O acordo assinado em 2008 prevê o confisco e a destruição de bens utilizados na extração clandestina de ouro numa faixa de 150 quilômetros de cada lado. O decreto legislativo agora precisa ser promulgado para que o acordo passe a valer. A votação coincidiu com a visita ao Brasil do presidente da França, François Hollande. Aprovado ontem o relatório final da comissão criada para atualizar a lei de licitações. A norma atual tem 20 anos. Ela define regras para compras e contratos da administração pública e já recebeu 80 alterações. A proposta revoga a lei de licitações, a lei do pregão e a que trata do regime diferenciado de contratações, o RDC. Incorpora grande parte da legislação atual, mas oferece novas opções ao gestor, como fornecimento contínuo de materiais e compras sob encomenda. O relatório ainda prioriza a qualificação técnica em vez do preço na hora de escolher a empresa. Nem sempre aquilo que tem o menor preço tem a melhor qualidade. Então, ao longo dos anos, foi dando uma preferência absoluta ao preço. E hoje até o próprio Tribunal de Contas já questiona essa situação. O texto permite ao gestor indicar a marca do produto a ser licitado ou mesmo excluir determinada marca do processo. Também modifica o licenciamento ambiental feito pelo IBAMA, que deverá observar apenas aspectos relacionados ao meio ambiente. A proposta ainda prevê novas punições para quem descumprir a lei. Nós temos empresas hoje que são desqualificadas por um comportamento criminoso e depois ela desconstitui e faz uma outra pessoa jurídica e pode participar de obras. Não é só a PJ que será desqualificada, mas também a pessoa física receberá a mesma penalidade.
E com relação ao gestor, nós também apertamos o jogo, porque essa é uma das fontes de corrupção. Atrasar o pagamento, dificultar o pagamento para receber propina. O texto também simplifica as modalidades de licitação, que hoje pode ser realizada por meio de tomada de preços, carta convite, leilão, concurso, concorrência e pregão. A proposta acaba com os dois primeiros e muda os conceitos de pregão e concorrência. Este especialista em direito administrativo participou dos debates no Senado e defende que as mudanças podem desburocratizar o processo de contratação. Como você vai ter sempre uma modalidade só, a concorrência ou o pregão, a ideia é que você tenha menos burocracia. As regras sejam mais simples porque são iguais sempre. Se eu vou participar de uma licitação hoje para comprar papel e caneta, é a mesma vou participar de uma licitação amanhã para comprar avião. Vai mudar alguns critérios de habilitação técnica, mas todo o resto vai ser exatamente igual. A proposta foi encaminhada à mesa diretora do Senado, que vai definir em que comissões ela deve tramitar antes de ir para a votação em plenário. Os novos arranjos familiares foram debatidos nesta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos. Pais homoafetivos relataram os obstáculos jurídicos para garantir os direitos deles e dos filhos. Laura, Marta, Rosa, uma filha, duas mães. Uma configuração familiar cada vez mais presente na realidade brasileira. Família de fato, mas que enfrenta problemas de direito. A atriz Laura Castro diz que levou 1 ano para conseguir registrar Rosa no nome dela e da companheira. Cada ano tende a melhorar, mas a falta de um regulamento específico faz com que no Rio é um pouco mais rápido, em São Paulo já é mais difícil, um juiz aceita, outro não, em cidades pequenas pode acontecer do juiz negar, a pessoa ter que recorrer ao Supremo, de toda maneira vai ter que contratar um advogado, vai ter que gastar com isso. Segundo o IBGE, hoje são mais de 60 mil famílias homoafetivas no Brasil. Essas novas configurações familiares foram o tema de um debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A falta de leis para garantir os direitos dessas novas famílias foi o principal ponto da discussão. Para a empresária Cristina Lerosa, que tem uma filha com a companheira, o momento é de pensar nos direitos das crianças nascidas dessas uniões. A palavra é respeito. Nós não estamos implorando nada, é respeito às nossas crianças. As novas configurações de família, elas podem ser novidade para o Estado, é nova para o Estado, mas para o cidadão e para a sociedade brasileira, isso não há novidade nenhuma. E o nosso trabalho é para que o Estado acolha devidamente essas novas configurações. O Estado não está garantindo a essas crianças o seu direito de cidadania. Nesse aspecto, o que temos é uma inconstitucional afronta ao direito de identidade. O subprocurador-geral da República, Luciano Mariz, considerou excepcional a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer o direito à união estável. Mas, segundo ele, é preciso continuar avançando. O direito sirva para a afirmação da dignidade da pessoa humana, homem e mulher. E, acima de tudo, portanto, nós sempre lembrarmos que famílias são pessoas e pessoas merecem respeito à sua dignidade essencial. A Comissão de Direitos Humanos, ela precisa realmente estar atenta a essas realidades e discutir esse novo formato de família, essas novas configurações de família que existem na sociedade e que muitas vezes não são tão conhecidas, precisam ser debatidas. Porque também nessas novas configurações é preciso olhar o direito das pessoas. O Senado pode ter uma CPI para investigar o transporte público. O requerimento para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito foi lido em plenário pelo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Segundo ele, 40 parlamentares assinaram o pedido. O mínimo necessário são 27 assinaturas. Depois de instalada, a CPI vai investigar as tarifas, contratos e planilhas de custos das empresas de ônibus nos municípios com mais de 200 mil habitantes. A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. Os senadores também discutiram a proposta que torna obrigatório fornecer alimentação aos trabalhadores rurais
sem desconto no salário. Senadores disseram que a maioria das fazendas já fornece comida aos trabalhadores e que a proposta aumenta a burocracia para os produtores rurais. Não precisa de lei para mandar dar comida para alguém numa propriedade. Eu nem admito esse tipo de situação, nem para os empregados, funcionários, e nem para o visitante que está passando por ali. O senador Valdemir Moca pediu vistas do projeto, que é de autoria da senadora Ana Rita. O mérito do projeto é impedir ou tornar claro que quem fizer isso tem que ser punido. Mas isso vai estar claro exatamente na legislação da PEC do trabalho escravo e a lei complementar que vai disciplinar isso. Nós vamos dar uma modificada no texto para que ele tenha condições de viabilidade e não onerar o setor e não criar aí talvez uma pegadinha, como a gente fala, para isso eventualmente caracterizar como trabalho escravo. A comissão também aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. A proposta prevê adição de biodiesel ao diesel na proporção de 7%, até chegar a 10% em 8 anos. No caso do transporte coletivo, a mistura chegará a 20%. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Esse é um projeto que vê o desenvolvimento do país, mas também que priva pelo meio ambiente. A Comissão de Agricultura aprovou ainda a proposta que estende aos trabalhadores rurais autônomos o auxílio acidente, que é pago pelo INSS. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Sociais. O arcebispo de Brasília celebrou ontem, aqui no Congresso, uma missa em ação de graças pelos trabalhos legislativos de 2013. A missa, realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, foi celebrada pelo arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, e padres da Igreja Católica. Parlamentares, servidores e diretores da Câmara e do Senado estiveram presentes. O coral do Senado participou da cerimônia. E daqui a pouco, às 9 horas, começa em Aracaju, Sergipe, o Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte, Inclusão Social e Promoção do Brasil no Exterior. O evento é promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em parceria com a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.